Seja bem-vindo a esse vídeo. Se você está aqui é porque você quer utilizar a inteligência artificial da maneira correta. Eu gosto de comparar a inteligência artificial agora com o início da internet, lá em 2000, lá vai paulada, tá? Por que eu gosto de comparar desse jeito? Porque teve pessoas que soube utilizar a internet naquela época. Eu não fui um desses. Eu demorei muito para entrar na internet. Hoje eu ganho dinheiro utilizando a internet, mas eu demorei demais para entrar na internet. E o que eu estou vendo? Eu estou vendo que a inteligência artificial está indo para o mesmo caminho. A inteligência artificial chegou, é uma grande oportunidade e as pessoas não estão sabendo utilizar. E aqui nesse vídeo eu vou mostrar para você a maneira correta de você utilizar a inteligência artificial. Primeira coisa que eu tenho que ressaltar aqui com você, tá? Eu vou tocar em dois pontos. Como você vai utilizar a inteligência artificial. E dois, é o ponto-chave da melhor maneira para você utilizar a inteligência artificial. Do meu ponto de vista, a maneira correta de você utilizar tanto a internet quanto a inteligência artificial é você ganhar dinheiro com elas, tá? Sem dúvida nenhuma. A internet, ela é a única que tem o termo usuário. Existem os usuários e existem os criadores de conteúdo. Com a IA vai ser a mesma coisa. Existe quem sabe utilizar a IA e faz dinheiro com ela, e tem gente que vai usar só como pesquisa, como no dia a dia ali. E eu quero que você seja uma das pessoas que, assim como eu, está ganhando dinheiro com a inteligência artificial, tá bom? Não é para enrolação essa introdução, mas é para você entender como que vai ser o rumo desse vídeo. E eu vou falar o seguinte: eu tenho duas IAs que eu utilizo para ganhar dinheiro e são essas IAs que eu vou mostrar para você para utilizar corretamente, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. E aqui está na minha tela. Eu separei em dois formatos, tá? Esse primeiro formato, rápido, simples e direto. E esse segundo formato aqui, que é o formato que vai fazer você ganhar dinheiro com a IA. Primeira coisa, tá aqui, ó, o destaque. A internet, no início, o pessoal demorou a entender, tá? E a IA tá indo pelo mesmo caminho, tá acontecendo a mesma coisa. As pessoas estão usando mais para brincadeira, para memes, e quem tá chegando na frente tá bebendo água limpa. E eu tenho a alegria de dizer que sou um desses, tá? Então vamos lá, aqui tá como usar a inteligência artificial corretamente. No meu ponto de vista, eu acho o Cloud Code a melhor IA para ser usada atualmente. Ela é boa para programação, ela é boa para criação de texto, ela é boa para banco de dados. Por exemplo, olha como eu utilizo o Cloud Code aqui, tá? Eu criei pastas dentro do meu computador, tá? Essas pastas aqui estão armazenadas no meu computador, isso aqui. Essa aqui é o nome da minha empresa, a Set Company, e aqui eu tenho algumas coisas que eu adicionei para o uso da minha empresa. Então aqui, ó, copy de página, eu coloquei aqui, eu criei para fazer alguns testes. Frases do Instagram, eu também fiz para fazer um teste. Modelo de contrato, tá aqui, esse modelo eu vou utilizar, tá? E aqui tá roteiro de Reels. Desculpa. E por que eu estou mostrando isso aqui? Porque aqui embaixo eu treinei o Cloud Code para me dar suporte na minha agência de IA. Ela é o meu principal ponto de contato, é o meu Cloud Code. E como que eu estruturei isso aqui? Aqui nessa parte de empresa, são as empresas que eu atendo, tá? Então eu não vou abrir para vocês aqui, para vocês não verem quais são as empresas que eu utilizo. Aqui em marketing digital tá todo o treinamento que eu dei para o Cloud Code, tá? Sobre marketing digital. Então eu treinei ela aqui com tudo de mais top marketing digital. Aqui embaixo eu coloquei referências para ela seguir. Então, quando eu peço uma copy, ela já tem aqui as referências da copy que eu quero. Quando eu peço um modelo de página de vendas, ela tem aqui um modelo de página que eu quero, tá? E aqui tá um dos projetos que eu coloquei aqui, renda extra com IA, tá? É de um expert. Eu estava fazendo alguns testes também. Mas, enfim, eu treinei essa inteligência artificial para me dar suporte no meu atendimento com as empresas que eu presto serviço. Então eu uso o Cloud Code para isso, para ela me ajudar a atender empresários, a implementar IA para os empresários. A minha é totalmente de suporte,
Esse Cloud Code é totalmente de suporte para mim. A segunda IA que eu utilizo é o Lovable. O Lovable nada mais é do que uma IA Vibe Code. Ela funciona para quê? Ela funciona para quando eu estruturar uma cópia aqui no Cloud Code, eu mandar aqui para a IA do Lovable. Eu ainda prefiro o Lovable, principalmente para colocar para os meus clientes, porque eu crio o site lá e depois eu posso exportar para o WordPress na hospedagem do meu cliente. Ou eu deixo aqui mesmo no Lovable, dependendo do tamanho do projeto que eu pegue. Mas hoje em dia eu estou estruturando todo o processo de uma empresa e as IAs que eu mais utilizo são essas aqui, tá? Estão me suprindo muito bem. Então é dessa maneira que eu estou utilizando a IA para fazer dinheiro no digital, com o digital. E o que significa essa segunda fase? Antes de entrar na segunda fase, eu peço que você deixe o seu like aqui. Se já fez sentido essa primeira parte, deixe o seu like, inscreva nesse canal que eu vou trazer muito conteúdo aqui para você sobre IA, sobre negócios, etc. Se você prestar atenção, eu não vou ficar falando sobre criar as coisas. Eu vou te falar como eu utilizo e como eu vendo. Para criar, tem muitos canais aí que te ensinam a criar. Inclusive, eu utilizo eles para aprender, tá? O que eu observei muito, as pessoas não sabem vender isso aqui. E eu vou focar mais nessa parte. Vamos para essa segunda parte que engloba isso aqui. Como vender, tá? Primeiro, como vender isso? Como eu vou vender isso? Como que eu vendo isso, tá? Eu faço o seguinte. Primeira coisa, modo de prospecção, tá? Tem um formato que eu gosto muito, que é a prospecção ativa. Então, eu vou aqui no Google Maps, na minha região, e coloco dentista. Depois que eu coloquei dentista, na realidade você escolhe o nicho. Eu coloquei aqui de exemplo dentista, tá? Vamos supor que você vai usar marcenaria, você vai fazer primeiro para dentista também, pode ser assim como eu, clínicas. Vamos supor que você cria uma infraestrutura para médicos, enfim. Segunda coisa, você vai ter que desenvolver um método único. Por que eu falo isso? E eu percebi que depois que eu comecei a utilizar isso, eu tive uma taxa de conversão maior. Porque se você chegar e entrar em contato falando, eu tenho uma agência de marketing. Esses dentistas, advogados, etc., todos eles já trabalharam com agência de marketing. E eles estão muito frustrados com a agência de marketing, tá? Então a melhor coisa é você criar uma metodologia. Aqui eu tenho duas que está funcionando muito bem, tá? É uma agência de IA e a segunda é você utilizar algum termo de IA vertical. Por exemplo, Asset Company, implementação de IA vertical. A pessoa vai ficar bem assim, o que é isso? O empresário que não sabe, o que é isso? Aí você tem a oportunidade de explicar. Outro que eu utilizo também bastante é infraestrutura de crescimento. Isso mesmo, eu utilizo muito essa terminologia aqui, que eu falo o que para o empresário? Cara, eu sou dono de uma empresa de infraestrutura de crescimento. Eu abro uma brecha para ele perguntar bem assim, o que é isso? E aí eu explico. Aqui, deixa eu falar sobre aqui, ó. Primeiro e depois eu passo uma sacadinha para vocês. Aí o que você vai fazer? Você vai criar uma oferta. Então vamos lá, você veio aqui, identificou que você quer atuar no nicho de dentista, porque é muito forte aí na sua região. Aí você vai vir, escolher um método, tá? Vai escolher um desses métodos aqui. E aí você vai criar uma oferta irresistível para esse nicho que você escolheu ali nas suas pesquisas. Então vamos supor que foi para dentista. Você vai entender quais são os gaps dos dentistas, quais as maiores dificuldades deles. É o quê? É venda? É converter? É fazer follow-up? É fazer o quê? Você vai ter que entender quais são os principais desafios de um médico, tá? De um dentista, de um advogado, etc. A maioria deles é venda, tá? É converter cliente, é converter paciente, beleza? Criou uma oferta, aí você vai para a estrutura de negócio. Na estrutura de negócio, você vai pensar como você vai ajudar o negócio desse dentista.
Então, vamos aqui que eu vou dar uma orientação para você. Então, vamos lá. Vamos supor que você vai fazer uma estrutura de negócio para esse cliente, para esse dentista. A maioria deles não tem CRM, tá? Você vai estruturar o CRM desse dentista. A maioria deles não tem organização. Processos. A maioria deles não tem playbooks de venda. O que são playbooks de venda? São estratégias, métodos de venda. Tá? A maioria deles não tem. A maioria deles não tem IA de venda. E aí você começa a estruturar o negócio desse cliente. Então imagina aí, você vai, fala de um método único aqui para esse dentista, você vem, entende quais são as dores desse cliente, criando uma oferta para ele, tá? Entende quais são as dores e cria uma oferta para ele. Depois você cria uma estrutura de negócio para esse cliente, que é exatamente isso aqui. Esse modelo de estrutura que você vai colocar para o cliente, tá? Eu te garanto, se você criar e você ofertar isso, você pode cobrar, tá? Por serviço aqui, por implementação, 25 mil. Mais fixo de recorrência de até 8 mil reais. Isso aqui, sem dúvidas, é possível você fazer com inteligência artificial. Agora, eu quero saber o seguinte. Você já fatura isso? Você tem esse tipo de renda já? Você é uma pessoa... Imagina o potencial disso aqui. Então, você vai ter uma IA que vai... Olha a minha luz piscando. Que vai ajudar você a estruturar a minha aqui, ó. Vou compartilhar com você novamente. A minha aqui me ajuda em criação de contrato, me ajuda a estruturar o marketing do meu cliente. Você entendeu por que a minha é o Cloud Code? Mas você pode ir lá e criar um fluxo de N8N para o seu cliente, para o chat. Você pode criar um modelo de agendamento para o seu cliente. Isso aqui é o de menos. O que você precisa aprender primeiro é como utilizar a sua inteligência artificial, depois como você criar oferta para o seu cliente. Depois a entrega é só você contratar alguém para entregar, entendeu? A principal coisa que você precisa fazer é como vender e como sair, se destacar do resto do mercado que só está vendendo N8N, tá bom? Esse aqui foi o vídeo. Se inscreve no canal, um vídeo rápido só para você entender o modelo de negócio. Se inscreve no canal aqui, deixa o seu like. Eu te vejo no próximo vídeo.